pessoal, a paz Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, shalom. Então, chegou mais um momento para nós falarmos sobre a formação de professores 2020 da Escola Bíblica. E que Deus abençoe vocês que estão assistindo. Orem em nosso favor, ore por quem trabalha na Escola Bíblica. Você pastor, você pastora, você superintendente de EBD, você professor, você aluno que almeja trabalhar para o reino de Deus. A Escola Bíblica é um departamento, é uma área, melhor dizendo, da Igreja de Deus, que é muito importante, pois trata do ensino da Palavra de Deus. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, divulgue esse trabalho para que pessoas sejam mais abençoadas e participe também conosco desse trabalho, desse projeto. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo o meu e-mail para você fazer suas críticas, fazer suas observações, seus comentários, suas indagações, para que possamos aprender juntamente. Então, essa formação de professores tem como base o livro do pastor Lécio Dornas, educador, pastor e educador, que hoje é pastor lá em Orlando, nos Estados Unidos da América. E eu, quando era superintendente da Escola Bíblica da minha igreja, até o ano passado, eu ministrei essa formação de professores, porque eu sei que a Escola Bíblica é fundamental para as nossas crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos. Então, esse projeto tem como meta, como objetivo, ajudar, fornecer conhecimento, metodologias, habilidades para quem trabalha, para quem almeja trabalhar na Escola Bíblica do Senhor Jesus. Amém? Então vamos deixar de história, vamos deixar de apresentação, dessa introdução e vamos ao que nos interessa nessa aula de hoje, ou melhor, nesse encontro de hoje. Hoje nós vamos falar sobre planejamento, como planejar uma aula ideal. O título da aula de hoje é: Que assunto difícil! Como preparar-se adequadamente para ensinar as Escrituras. A aula passada, no nosso primeiro módulo, nós falamos sobre os tipos de planejamento, sobre didática, etc. E hoje nós vamos falar como deve ser esse planejamento. Amém? Mas antes de aprofundarmos esse assunto, nós não podemos deixar de falar sobre a Bíblia Sagrada, a revelação da Palavra de Deus. Está em Salmos 1 e 2, vamos refletir. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então essa palavra serve para todos os cristãos, mas nós, principalmente nós que trabalhamos com a Palavra do Senhor, como ministro da Palavra do Senhor, como professor da Escola Bíblica, a Palavra do Senhor tem que estar sempre em nossos dias, dia após dia, dia a dia, como foi Davi. Meditava na Palavra do Senhor dia e de noite, porque aquele que medita na Palavra do Senhor, ele sempre vai ter uma palavra para alguém, ele vai sempre ter um ensino para transmitir. Como é que eu vou ensinar a Palavra do Senhor se eu não medito nela? E nós, trazendo para nós professores, vou meditar na Palavra do Senhor só quando for na sexta-feira, no sábado, que antecede a Escola Bíblica? Será que Deus se agrada disso? Então vamos refletir sobre isso e vamos ao que nos interessa. Planejar uma aula é uma coisa, preparar-se para ministrá-la é outra. Você discorda? Planejar uma aula é uma coisa, agora preparar-se é outra coisa. Por quê? Um planejamento, por melhor que seja, não significará nada se não for executado por alguém preparado para tal. Então, nós que lidamos com a Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, o preparo é indispensável. Não basta ter preparo didático, etc. Mas se não se preparar, principalmente espiritualmente, não vai ter muito efeito. Vai faltar o que? A graça, vai faltar a unção. Quando termina uma aula, o professor já deve estar envolvido no preparo da próxima. Isto é,
nós não precisamos... hoje é domingo, por exemplo. Vou estudar essa aula só na quinta-feira que vem, só na próxima sexta. Não. Já no próprio domingo, na segunda-feira, a gente já tem que fazer uma leitura, nem que seja breve, tem que fazer uma leitura da mensagem valiosa, da verdade aplicada, tem que se aprofundar, estudar. É o que nós vamos debater já já. Jamais o professor deve deixar os dias passarem e acumular trabalho para a véspera da aula. Porque o nosso dia a dia, né, gente, é uma correria, não é verdade? O trabalho, a família, os estudos, a faculdade, a sala de aula, muitos problemas. Então, não deixemos a palavra do Senhor por último. A Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas eu vos acrescentarei. Sendo assim, a palavra do Senhor tem que ser prioridade. Os seguintes aspectos devem ser levados em conta quando refletimos sobre o preparo adequado do professor para o ensino das Escrituras. Que aspectos são esses que eu e você devemos levar em consideração no que diz respeito ao preparo da aula? Que aspectos são esses? Primeiro, indispensavelmente, o preparo espiritual. Esse aqui tem que vir em primeiro lugar. Você discorda? Eu não discordo. Mas isso aqui não é posição minha. Observe que todos os parágrafos são entre aspas, porque todos são um resumo do livro. Socorro, sou professor da escola dominical. Sou professor da escola bíblica. O que é o preparo espiritual? Como é que tem que ser? Como é que deve ser? Como vocês podem acompanhar aqui na tela, o preparo espiritual envolve o quê? É o primeiro a ser considerado. Realmente, à frente de uma classe, precisa estar um verdadeiro crente em Jesus Cristo, ou melhor dizendo, um cristão. Alguém objeto de uma experiência pessoal de conversão e em pleno processo de santificação. Na frente da sala de aula, como professor, como professora, como tia, como tio, tem que ser uma pessoa que dê exemplo como cristão. Porque senão seremos como sepulcros caiados, como disse Jesus no Novo Testamento. São pessoas que falam só da boca para fora, mas na verdade não cumprem. Então o professor ele jamais deve ser um mau exemplo de um cristão. Amém? É muito importante que os alunos vejam no professor uma pessoa de oração e aprendam a orar motivados por sua vida e postura. Porque também, gente, porque se nós focarmos só na leitura da Bíblia, de livros, ou na prática do ensino, da aprendizagem, e a graça do Senhor, e a presença do Senhor, como é que lidaremos se um dia um aluno, uma aluna, pedir uma oração por um ente familiar que está endemoniado ou que está enfermo? Cadê a graça? Se ele não observar em mim e você que não temos graça, ele não vai ter o Senhor ou a Senhora como exemplo. Então, a graça do Senhor tem que ser levada em consideração. Temos que buscar a graça, Senhor, a unção. Temos que nos consagrarmos também. Temos que ter uma vida de oração. Como fora, por exemplo, Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Os seus adversários viam isso e o rei também via isso. E o que aconteceu com Daniel? Todos vocês sabem, vocês já ministraram sobre Daniel. Ao lado da oração está o estudo da palavra de Deus. Observe, estudo. O estudo da palavra de Deus. Não é pegar a Bíblia apenas, eu vou ler apenas as passagens que tem aqui na revista. Será que isso é estudo? A gente estuda para se formar, a gente estuda para passar no concurso. E por que a gente não estuda a palavra de Deus? Para transmiti-la. É claro que o conhecimento é bênção e a graça é indispensável, mas o estudo da palavra do Senhor, ele é indispensável. Em Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento.
por falta do conhecimento, o meu povo perece. E como é que eu vou obter conhecimento? Estudando, comprando um manual bíblico, né? Estudando também, além da Bíblia, sobre livros que são de referência, tem fontes confiáveis. A próxima revista do próximo trimestre será sobre, por exemplo, sobre Davi. Então, leia os livros bíblicos que falam sobre a história de Davi e também estude livros também que falam também sobre quem foi Davi, a história dos hebreus, a geografia, né, do Velho Testamento. É nossa opinião que para estar à frente de uma classe onde a Bíblia é ensinada, o crente precisa ser um fiel dizimista. Fiel dizimista. O dízimo ele não é uma conta que a gente tem todos os meses. O dízimo ele é um pacto que a gente faz de fidelidade com o Senhor, de gratidão. A gente está devolvendo aquilo que Deus nos deu. Deus só está pedindo a nós 10% daquilo que a gente recebe. E o dízimo também a gente não devolve para ser salvo. Não, se eu não devolver o dízimo, eu vou ficar se Jesus vier. Não, o dízimo ele é uma forma de você louvar a Deus. É um agradecimento, uma gratidão. O dízimo, a gente já devolve o dízimo porque a gente já é salvo. E o dízimo também é uma forma da gente ter responsabilidade com o reino do Senhor. Porque se a gente não devolve o dízimo, se a gente não oferta, como é que a obra do Senhor vai ser ministrada? Como é que compraremos uma TV para a sala das crianças? Como é que compraremos um data show para você ministrar aula na EBD? Como é que compraremos quadro branco? Como é que compraremos cadeiras para a sala das crianças? Veja só como é importante devolver à casa do Senhor, né, o tesouro, né, levar o dízimo à casa do tesouro da casa do Senhor. O que mais envolve o preparo bíblico, professor? Não deve se contentar com uma ligeira leitura do texto da revista ou de um comentário bíblico, mas aventurar-se por um mergulho profundo nas Escrituras. Por exemplo, fazendo indagações. O que isso quer dizer? Para quem? Como? Onde? Quando? Que aplicação posso tirar dessa passagem, dessas passagens bíblicas? No preparo de uma aula para a escola dominical, o professor precisa levar em conta os seguintes passos, certo? Vamos ver e conhecer quais são esses seguintes passos que são indispensáveis para o preparo de uma aula da escola bíblica. Primeiro, ler várias vezes o texto bíblico. Então, tem o texto bíblico principal, tem as passagens bíblicas, leia, releia e faça essas perguntas que eu citei agora há pouco. Né? Peça a Deus instrução, sabedoria, discernimento, para que Deus revele a você o que Deus quer que você transmita para os seus alunos. Segundo, usar material de consulta disponível e principalmente também confiável, né? Porque tem muitas referências, principalmente hoje nos dias atuais, tem sites, tem infinidade de sites aí que falam sobre passagens bíblicas, mas tem alguns e vários que não são confiáveis. Tá? Procure fontes confiáveis, amém? Bombardear o texto com perguntas como aquelas que eu falei para vocês. O que? Como? Onde? Quando? Por que isso? Para quem é? É para mim? Por que Deus falou isso? Por quê? Para quem? E hoje, Deus quer falar também comigo da mesma forma? Faça essas indagações, bombardeie o texto com perguntas, a revista com perguntas e leve esses questionamentos também para os alunos. Pergunte aos alunos, e aí, o que vocês acham? O que vocês entenderam? Quais são as suas dúvidas? Amém, gente? Quarto, fazer um esboço detalhado do texto. Faça um esboço, gente, a introdução, né, os tópicos, né, que é o desenvolvimento, faça a conclusão. Faça um esboço assim, bonitinho. Se você fosse para uma entrevista de emprego, você quando vai para uma entrevista de emprego, você não organiza todo o seu currículo bonitinho, organizadamente? Porque
a palavra do Senhor, porque o ensino da palavra do Senhor tem que ser um rascunho de qualquer jeito. Quinto, alistar as lições mais importantes do seu texto. Quais são as lições que a gente pode tirar mais importante desse texto? Quais são as lições que a gente pode tirar? Quais são as lições que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia? Leve isso para os alunos. Leve isso, gente. Amém? Estamos terminando. E em segundo lugar, o preparo didático. Falamos o primeiro, que é o preparo espiritual, e o preparo didático. É importante? Com certeza. Porque é uma educação cristã, é educação bíblica. E a educação bíblica não está independente do preparo didático. O preparo didático está atrelado ao ensino da palavra do Senhor também. Mas o que é o preparo didático, professor? Ele precisa escolher. Preparo didático está relacionado principalmente ao método de aula. Métodos de aula. Então, eu como professor, você como professor, você como professora, precisamos escolher que método usaremos e de quais recursos didáticos necessitaremos. Isso, por exemplo, você pode... Não, eu vou escolher esse método para trabalhar esse trimestre, porque esse trimestre vai ser importante para mim trabalhar assim. Mas também pode variar de uma aula para outra aula, porque depende do assunto, depende da lição. Então, o método pode variar de uma aula para aula ou pode ser aplicado em várias aulas esse método. Aqui eu coloquei essa imagem para vocês analisar, certo? Aqui é um exemplo de um método, né? Uma aula expositiva, como essa nossa aqui de hoje. Que exemplos, professor? Utilizando principalmente os recursos, principalmente o quadro branco. Você que é professor da EBD, você que almeja trabalhar na EBD, você pastor de uma igreja, invista na escola bíblica, gente. É a escola bíblica da palavra do Senhor. Né? Adquira recursos, faça campanha para adquirir recursos para a escola bíblica. Amém? A gente gasta caríssimos valores comprando smartphone, TVs para a nossa casa, tudo mais. Não estou dizendo que é errado, mas por que para cá o Senhor não pode ter recursos que vai ajudar ainda mais o professor e o aluno? O quadro branco tem que estar numa sala de aula da EBD. O que mais? Outra tática ou um outro método também para você colocar em prática nas suas aulas é o álbum seriado, como você pode observar aqui. O álbum seriado. As papelarias fornecem isso aí. Ajuda o professor também a desenvolver sua aula, seu ensino. O que mais também? O flanelógrafo. A minha esposa, que é tia das crianças da nossa igreja, ela já trabalhou com isso aqui. Eu achei muito importante, muito bonito. É tipo um tecido e tem as figuras, e essas figuras tem tipo um velcro. E ele se fixa nesse tecido. E você pode contar as historinhas. Esse método aqui é mais adequado para trabalhar com o público infantil, com as crianças, uma faixa etária menor. Mas é muito importante. Depois vocês pesquisam no Google aí que tem vídeos, tem sites, tias ensinando como fazer e trabalhar com isso. O Data Show é um recurso muito útil, gente. Muito importante para você estudar a geografia bíblica, falar sobre a história, né? Para você também, a EBD também pode trabalhar também vídeos. Você traz um vídeo de tantos minutos e vai discutir também com os alunos. Gente, o que vocês acharam desse vídeo? Né? Por exemplo, vocês tias também do Ministério Infantil, você pode trazer vídeos sobre a história de Jesus, por exemplo, ou do Superbook, que fala sobre a Bíblia. E lá você passou meia hora de desenho e depois agora vamos discutir quais foram as lições que vocês tiraram. E o Data Show é esse recurso que permite a mim e a você, né, transmitir o conhecimento da palavra do Senhor. Você pastor, você superintendente, você professor, você aluno, incentive a EBD a adquirir esses recursos, é para o reino de Deus. Preparo didático. Alguns métodos de ensino que julgamos bem apropriados para uma classe dominical. Então, o preparo didático é tudo isso aqui, né? É um manejo da aula, usando métodos diferentes e recursos também diferentes.
Por exemplo, o que a gente pode também colocar como também preparo didático, professor? Palestra. Você pode também ministrar a sua aula na EBD com uma palestra. Você pode trazer um professor para ministrar uma palestra sobre um assunto, por exemplo, gravidez na adolescência, sobre o pecado. Discussão. Você pode fazer com que a turma, discuta sobre determinado tema da lição. Isso não diz respeito individualmente, mas uma discussão sadia, tá? Também você pode também fazer discussão em grupos. Divide a turma, a sala em grupos, a classe em grupos, e faz com que haja um debate, haja discussão, para que venha fluir e para que ambos venham a adquirir aprendizado, conhecimento e aplicações do ensino do Senhor. Debate. Divide a sala, por exemplo, entre homens e mulheres. Aí faz um debate. Veja como podemos fazer uma aula interessante e não desinteressada. Tem diferentes métodos para que a gente faça uma aula gostosa, para que os nossos alunos possam... amanhã é EBD, vamos para a escola bíblica. Dramatização. Vocês podem também promover teatro, encenação, para dinamizar e para que os alunos possam adquirir aquele conhecimento de uma forma, melhor dizendo, dramatizada. Ter um método é escolher um caminho, não é verdade? Ter um método é escolher um caminho. E sem um caminho claramente definido é difícil chegar-se a algum lugar. Eu sou professor, eu já passei por isso. Quantas das vezes você planejou a aula de uma forma, de um método certo, mas não ocorreu como eu queria, como eu planejava. E é decepcionante, a gente fica decepcionado porque a gente não atingiu o nosso objetivo. Eu sou professor, eu não posso ser hipócrita, eu não tenho que mentir. Então, vamos planejar, vamos fazer um preparo espiritual, vamos nos consagrar, vamos estudar mesmo a Bíblia, vamos incentivar, investir na escola bíblica, vamos planejar também métodos didáticos diferentes, usar recursos diferentes, porque assim Deus vai se agradar. E aquilo que a gente não conseguir atingir no coração dos nossos alunos, Deus vai fazer a parte dele. Você está plantando a semente. Então vamos plantar a semente de uma forma sadia, bonita, interessante, que Deus goste, que Deus se agrade, gente. A escola bíblica ela é fundamental para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para toda a igreja. A escola bíblica, inclusive, deve fazer até lições, que é assuntos futuros das nossas aulas. E, se eu não me engano, já terminamos a nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência. Deus abençoe. Fique com Deus na paz do Senhor Jesus.